O episódio 3, A Vingança dos Sith, já se passa durante as Guerras Clônicas, pega ali o final das guerras contra os separatistas e narra principalmente o elo que se forma entre o Anakin e o Palpatine, o Darth Sidious, até a sua queda final, em que de fato se transforma, né, no Darth Vader. Pensando nos 3 filmes a partir de uma perspectiva mais linear sobre essa, né, ascensão do mal, esse terceiro é praticamente uma antítese do primeiro. Enquanto o primeiro era um longa pacífico e meditativo sobre o bem, esse é um trabalho violento e sombrio sobre o mal. O Palpatine vira até uma espécie de substituto do Qui-Gon quando se assume como o Darth Sidious, como esse mestre, né, do Anakin. Ele é o responsável por oferecer as tentações finais ao Anakin e por apresentar um discurso com uma ambiguidade moral que vai contra todo o código de conduta dos Jedi que o Qui-Gon representava tão bem no primeiro filme. Esteticamente falando, é possível também perceber um certo movimento de queda, entre aspas, nos 3 filmes. O primeiro tem esse tom mais contemplativo, mais ensolarado. O segundo, quando evidencia a cisão entre bem e mal, tem uma estética mais disruptiva, tem momentos mais experimentais pela forma que integra as ações com os cenários. E o terceiro, que seria aqui, né, a tragédia sobre a queda dos Jedi e a ascensão do mal, tem escolhas estéticas muito mais obscuras, tanto na fotografia como também na caracterização dos ambientes. E em termos mais dramáticos, não existe tanto aquela dinâmica sentimental e melosa do segundo filme. No lugar disso, o Lucas vai para um lado um pouco mais teatral e pomposo. O Anakin não soa mais como um mero adolescente revoltado e apaixonado. Ele parece agora um personagem resignado de uma peça shakespeariana. Ele passa daquele jovem rebelde para um adulto atormentado que busca se resignar no mal. Em relação às cenas de ação, elas são mais dinâmicas do que as cenas do filme anterior. O Lucas já lida com esse processo com as câmeras digitais de modo mais ágil e torna as cenas mais espontâneas. O ponto positivo disso é que o trabalho tem um ritmo muito bom, principalmente em como intercala as cenas de ação com as intrigas e com o drama. É um trabalho que mistura isso de modo muito orgânico. No filme anterior, você tinha mais blocos de acontecimentos, e aqui tudo é mais misturado. Mas o ponto que eu acho negativo dessa agilidade toda é que o filme, pelo menos na minha visão, perde um caráter contemplativo em relação a essa estética digital que era mais presente no filme anterior e que eu gostava muito. É um filme em que o processo do diretor está mais afiado, está mais dinâmico, mas também é um trabalho que experimenta um pouco menos com as suas possibilidades estéticas. Mas isso também é uma questão de gosto pessoal. É um trabalho que tem um conceito, no fim das contas, muito bem definido e executa isso muito bem. Uma das melhores cenas da trilogia
com certeza é a luta final desse filme, é o embate ali entre o Obi-Wan e o Anakin. É uma cena que sintetiza muito bem todas as possibilidades técnicas e estéticas que o Lucas apresentou nos 3 filmes. É uma cena em que o cenário não é uma mera imagem fixa de fundo, como é aquele duelo final do episódio 1, mas é um cenário que afeta o duelo. Os personagens interagem com esse cenário de modo muito mais ativo, de modo muito mais visual. É uma luta muito rica plasticamente falando. E tudo isso não é usado como um simples artifício visual. O Lucas não faz isso para deixar o trabalho simplesmente mais bonito. Toda essa construção sombria e grandiosa dessa luta possui sim um teor trágico e épico em termos dramáticos que dá conta da gravidade de tal momento para toda a franquia, né? Afinal, é um dos momentos mais importantes de toda a franquia e o Lucas vai explorar possibilidades estéticas muito sofisticadas para dar conta disso. Ele também apresenta um epílogo muito bom em que mostra o Anakin renascendo como Darth Vader, como que fechando a questão do filme anterior, né? A tentação do filme anterior, que era o mal, que era a máquina, é finalmente absorvida pelo Anakin quando ele finalmente destrói aspectos da sua humanidade, destrói ali o seu senso humanista Jedi, como também destrói a sua literal fisionomia humana e se transforma no Darth Vader. O Vader ele é essa espécie de homem-máquina que encarna todo esse aspecto sombrio e antinatural, anti-humano, né?